O assunto dessa importantíssima aula são as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau. O objetivo é estabelecermos algumas relações envolvendo os coeficientes e as raízes da equação. Vamos lá? Bom, a primeira relação é a soma das raízes. É a soma S das raízes, que é o quê? A soma das raízes é x1 mais x2. Estou supondo aqui que as raízes da equação são x1 e x2, conforme nós estamos acostumados. Muito bem. Então, a soma S vai ser igual. Olha só. Como é que a gente faz para calcular x1? A gente toma a fórmula de Bhaskara e lá pelas tantas a gente coloca assim, x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos registrar isso aqui? Então, x1, quem vai ser x1? Vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a, mais quem? Mais o x2. Como é que a gente calcula o x2? É menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Um pouco mais, a soma S, então, vai ser igual a quê? Olha só, observe que eu tenho aqui duas frações com os mesmos denominadores, né? O mesmo denominador 2a. Portanto, eu posso operar com os numeradores e repetir o denominador. Então, repetir aqui o denominador, que é o 2a, e vou operar com os numeradores, menos b mais raiz de delta, agora menos b menos raiz de delta. Excelente. Conforme você está observando, aqui a gente tem um mais raiz de delta, que um menos raiz de delta, a gente pode simplificar, sem problema nenhum. Logo, a soma S das raízes vai ser o quê? O que sobrou no numerador, pessoal? Ó, menos b, menos 2b. E no denominador, 2a. Observe também que dá para a gente simplificar esse 2, né? Esse com esse, e aí a gente vai obter, então, a primeira relação entre os coeficientes e as raízes, que é a soma das raízes é menos b sobre a. Bacana demais. Aqui está a primeira relação entre os coeficientes e as raízes de uma equação de segundo grau. O que ela mostra para a gente? Ela mostra para a gente que, se em algum momento você precisar calcular apenas a soma das raízes de uma equação de segundo grau, você não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, determinar x1, determinar x2 e depois somar. Basta aplicar a relação soma S é igual a menos b sobre a. Bom, uma observação a respeito de frações negativas como essa, pessoal, é a seguinte, olha só. O menos b sobre a, ó, esse menos b sobre a, o menos pode aparecer na frente da fração, o menos pode aparecer como no numerador da fração, sim, ó, menos b sobre a, e também pode aparecer no denominador da fração, ó, b sobre menos a, tá bom? Tudo é a mesma coisa. Vamos para a próxima relação, que é agora o produto das raízes. O produto das raízes. Deixa eu dividir o quadro aqui para ficar organizado. O produto P das raízes. O que é o produto P das raízes? É o x1 vezes x2. Esse é o produto P das raízes. Na mesma linha de raciocínio, o produto P das raízes vai ser igual x1. Quem é x1? x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, não é verdade? Que multiplica x2. Quem é x2? É menos b menos raiz de delta sobre 2a. Um pouco mais, o produto P vai ser igual a quê? Observe que a gente tem aqui uma multiplicação de frações. Como é que a gente multiplica frações? Numerador com numerador e denominador com denominador. Portanto, ao multiplicarmos os numeradores, nós vamos obter o quê? Ó, menos b mais raiz de delta, que multiplica menos b menos raiz de delta. Excelente. Muito bem. E aqui no denominador já vou realizar a continha. Ó. 2a vezes 2a vai dar 4a ao quadrado. Um pouco mais, o produto P das raízes vai ser igual. Bom, no numerador, pessoal, a gente tem um produto, tá vendo aqui? Um produto do tipo soma. Deixa eu até destacar aqui para você. Ó. Um produto do tipo soma
pela diferença. É um produto notável isso aqui. É o produto da soma pela diferença. Qual é a regra básica? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é o menos b e o segundo é o raiz de delta. Então vamos lá. Menos b ao quadrado, o sinal menos a gente pode desconsiderar, porque está ao quadrado. Então vai ficar apenas b quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de delta ao quadrado vai cortar o quadrado com a raiz, sobra apenas o delta. Então menos delta sobre 4a ao quadrado. Um pouco mais, o produto P vai ser igual. Ó, olha só, pessoal. Aqui está o B quadrado. Estou repetindo o B quadrado. Agora vamos lá. Quem é delta? Delta é B quadrado menos 4ac. E o que vai ser o menos delta? É o oposto de delta. E o oposto de delta vai ser menos B quadrado mais 4ac. Tá bom? Esse é o menos delta. Menos B quadrado mais 4ac. Muito bem. Isso tudo sobre 4a ao quadrado. O que dá para a gente simplificar aqui? O b quadrado com b quadrado. Portanto, o produto P, ó, produto P vai ser o quê? O que sobrou no numerador? No numerador sobrou 4ac. 4ac. E no denominador, 4a ao quadrado. O que dá para simplificar? Dá para simplificar o 4 com o 4, o a com a ao quadrado, sobra um a ainda no denominador. Portanto, nós vamos concluir que o produto P das raízes de uma equação do segundo grau é C sobre A. Ou seja, se em algum momento você precisar calcular o produto P das raízes de uma equação do segundo grau, não precisa determinar as raízes para depois multiplicar. Basta usar a relação produto P é igual a C sobre A. Muito bem. Próxima relação agora, soma dos quadrados das raízes. O objetivo é estabelecermos uma relação envolvendo aí os coeficientes e a soma dos quadrados das raízes. Muito bem. Onde é que eu vou conseguir a soma dos quadrados das raízes, pessoal? No seguinte produto notável, vê se você concorda comigo, ó. Quando eu desenvolver o produto notável x1 mais x2 ao quadrado, eu vou obter aqui a soma dos quadrados das raízes. Bom, como eu tenho aqui um produto notável, ó, x1 mais x2 ao quadrado é um produto notável. Como é que fica aqui o desenvolvimento desse produto notável? É o quadrado do primeiro, x1 ao quadrado. Somente. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes x1 vezes x2. Ainda mais o quadrado do segundo, x2 ao quadrado. E a mágica aconteceu, olha só. Aqui apareceu o x1 ao quadrado e aqui apareceu o x2 ao quadrado, que é a soma que eu quero determinar, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Um pouco mais, bom, observe que aqui dentro desse parênteses, pessoal, olha só, a gente tem o x1 mais x2, que é a soma das raízes, que a gente sabe que é S. Então, aqui a gente tem a soma S das raízes, S ao quadrado, não é 5 não, é S, tá? Igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, que eu já vou agrupar aqui, ó, x2 ao quadrado. Atenção agora, ó, mais o que sobrou aqui, pessoal, ó, duas vezes x1 vezes x2. O que é x1 vezes x2? É o produto P das raízes. Portanto, isso aqui vai ser o quê? 2, deixa eu mudar de cor para organizar o negócio, vai ser 2P. Bom, agora o que falta eu fazer? Falta eu tomar esse 2P e passar para o primeiro membro. Aí nós vamos obter, ó, S ao quadrado menos 2P igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Que a gente pode escrever assim, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a quê? A S ao quadrado menos 2P. Que 2 feio, vamos melhorar isso aqui, né? Menos 2P. Não adiantou muito não, mas tudo bem. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a fórmula que te dá a soma dos quadrados das raízes de uma equação de segundo grau. É S ao quadrado menos 2P. Não pode confundir a soma dos quadrados com o quadrado da soma, tá bom? A soma dos quadrados, a gente deve tomar cada raiz e elevar ao quadrado inicialmente para depois somar. E o quadrado da soma não, a gente soma as raízes primeiro e depois eleva ao quadrado. Na mesma linha de raciocínio, a gente obtém uma relação para a soma dos cubos das raízes.
Como é que a gente obteve a soma dos quadrados? Tomando x1 mais x2 e elevando ao quadrado. Como é que você acha que nós vamos obter a soma dos cubos? Tomando x1 mais x2 e elevando ao cubo. Vamos fazer isso? Bom, então tá, vamos lá. Ó. x1 mais x2 ao cubo, que é outro produto notável. Se a gente chama o x1 de primeiro, o x2 de segundo, o desenvolvimento fica assim. O cubo do primeiro, x1 ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, então x1, vezes o quadrado do segundo, x2 ao quadrado, mais o cubo do segundo. Lembra desse produto notável? Opa, aqui não é x3 não, aqui é x2, né? O cubo do segundo. Lembra desse produto notável? É muito importante esse produto notável, na verdade. Então, observe que aqui nesse produto notável, olha só, apareceu o x1 ao cubo e o x2 ao cubo, né? Mais x2 ao cubo, que é a soma que eu quero calcular o seu valor. Bom, então, vamos lá. Continuando com as contas, o que apareceu aqui, pessoal? Olha só, o que apareceu aqui no parênteses, dentro desse parênteses? x1 mais x2, que é a soma S das raízes. Então, aqui vai ser S ao cubo, igual, já vou agrupar aqui o x1 ao cubo, ó, x1 ao cubo, mais x2 ao cubo, que é o que eu quero calcular, não é verdade? Opa! Bom, um pouco mais. Bom, agora o que a gente observa? Olha só, olha só. Olha agora para essa parcela e essa parcela. 3x1 ao quadrado x2 e 3x1 x2 ao quadrado. Elas possuem fatores em comum. Quais fatores elas possuem em comum? O 3, o x1 e o x2. Portanto, eu vou colocar em evidência 3x1 e x2. Vai ficar assim, ó, mais 3x1 x2, abra parênteses. Vamos lá. A primeira parcela dividido por 3x1 x2 vai sobrar o quê? x1. x1 mais... Agora, a segunda parcela dividido por 3x1 x2 vai sobrar o quê? x2. Olha que bacana, já estamos chegando lá. Então, a soma S ao cubo é igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo, que eu quero calcular. Ó, x1 ao cubo mais x2 ao cubo, mais, atenção agora, pessoal, atenção, atenção, 3 vezes x1 vezes x2. O que é x1 vezes x2? É o produto P das raízes. Ainda que multiplica x1 mais x2. O que é x1 mais x2? É a soma S das raízes. Portanto, isso aqui vai ser igual a 3PS. Excelente. Então, S ao cubo, o 3PS aqui para o segundo membro, menos 3PS, é igual a quê? A x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Ou o contrário, né? Costuma se escrever assim, ó. Que x fez? Vamos lá. x1 ao cubo mais x2 ao cubo igual a s ao cubo menos 3ps. Bacana demais. Então, essa é a relação que dá para a gente a soma dos cubos das raízes de uma equação de segundo grau. x1 ao cubo mais x2 ao cubo é s ao cubo menos 3ps, onde s é a soma das raízes e p é o produto das raízes. Muito bem. Agora, a soma dos inversos das raízes. O objetivo é estabelecermos uma relação para a soma dos inversos, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Muito bem. Então, vamos lá, vamos às contas. Naturalmente, a gente pensa em calcular o mínimo, e o mínimo aqui é o quê? É o produto x1, x2. Ó. x1 vezes x2. O mínimo dividido por x1 sobra x2 vezes 1, x2. Mais, agora o mínimo dividido por x2 sobra x1 vezes 1, x1. Excelente. Um pouco mais. Olha só, pessoal, olha só. O que apareceu aqui no numerador da fração? x2 mais x1 ou x1 mais x2, que é a soma das raízes. É a soma S das raízes. E no denominador a gente tem x1 vezes x2, que é o produto P das raízes. Muito bem. Qual é a fórmula que te dá a soma S das raízes? É menos B sobre A. E o produto P das raízes, C sobre A.
Bom, um pouco mais, divisão de frações, a gente deve repetir a primeira, que é o menos b sobre a, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de c sobre a é a sobre c. A sobre c. Muito bem. A gente pode, então, simplificar o a, né? Aqui, ó, simplifica esse a com esse. Vai sobrar o quê? Menos b sobre c. Olha aí que bacana. A soma dos inversos das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre c. Menos b sobre c. Menos b sobre a é a soma das raízes, tá bom? Bom, e a última relação que nós vamos trabalhar é a diferença das raízes. Para esse item aqui, pessoal, eu estou considerando que a maior raiz é o x1, tá? Eu estou considerando que, ao aplicarmos a fórmula de Bhaskara, o x1 é menos b mais raiz de delta, e o x2 menos b menos raiz de delta, tá bom? E aí eu quero calcular, quero obter uma relação para a diferença das raízes. Então, vamos lá. x1 menos x2. O que vai ser isso? Quem é x1 mesmo, conforme eu mencionei, é menos b mais raiz de delta sobre 2a menos o x2. Quem é x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Posso juntar tudo numa única fração e obter o quê? Ó, aqui o 2a, aí vai ficar menos b mais raiz de delta. Como tem esse menos aqui na frente, pessoal, nós vamos obter mais b mais raiz de delta. A gente deve trocar os sinais, na verdade, do numerador da segunda fração. Bom, isso vai ser igual a quê? Olha que beleza! O menos b com mais b simplificou, vai sobrar raiz de delta mais raiz de delta, 2 raiz de delta sobre 2a. Também dá para a gente simplificar aqui o 2, né? Dá para simplificar esse 2 com esse e finalizar escrevendo raiz de delta sobre a. É a relação que dá para a gente a diferença das raízes de uma equação de segundo grau. Tudo bem, pessoal? O que temos que fazer agora? Alguns exemplos, alguns exercícios para clarear as ideias. Bora lá? Primeiro exemplo, determine a soma, o produto, a soma dos quadrados, a soma dos cubos e a soma dos inversos das raízes da equação 10x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Muito bem, então vamos às contas. Primeiro, a soma S, né? Ó, a soma S das raízes é dada pela relação menos b sobre a. Muito bem, um pouco mais. Qual é o parâmetro b da equação? Ó, é 3. Portanto, aqui nós vamos obter menos 3 sobre o parâmetro a, que é 10. Então, é menos 3 décimos é a soma das raízes dessa equação. Menos 3 décimos. Excelente. Observe, nem precisou calcular as raízes para depois somar as duas raízes. Basta usar a relação menos b sobre a. Agora, o produto p das raízes... O produto P das raízes é o quê? É C sobre A. Muito bem. Qual é o parâmetro C? Tá aqui, ó, menos 2 é o parâmetro C. Então, a gente vai obter menos 2 sobre o parâmetro A, que é 10, e dá para a gente simplificar por 2 e obter menos 2 dividido por 2 dá 1, sobre 10 dividido por 2, 5. Menos 1/5 é o produto das raízes. Muito bem, o que está faltando agora? A soma dos quadrados, né? A soma, produto, a soma dos quadrados. A soma dos quadrados é o quê? É x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Qual é a relação que te dá a soma dos quadrados? É s ao quadrado menos 2p. É a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Então, isso vai ser igual a s ao quadrado, valor de s, menos 3 décimos. Então, ó, menos 3 décimos ao quadrado, excelente. Menos 2 vezes o produto P, menos 1/5. Essa é a conta que a gente deve realizar. Igual, vamos lá, menos 3 décimos ao quadrado, número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 3 ao quadrado, 9, sobre 10 ao quadrado, 100. Agora, aqui, ó, menos com menos, mais 2 vezes 1/5, 2/5. Então, mais 2/5.
Vamos calcular o mínimo agora? O mínimo de 105 é 100. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 9 dá 9, mais 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 2, 40. É isso mesmo? É, né? Ó, 100 dividido por 5, 20 vezes 2, 40. Excelente. Portanto, isso vai ser igual a 9 mais 40, 49, sobre 100. 49 sobre 100 é a soma dos quadrados das raízes. Bom, agora a soma dos cubos. A soma dos cubos é o quê? É o x1 ao cubo mais x2 ao cubo, cuja relação é o quê? É s ao cubo menos 3ps. Um pouco mais, s ao cubo, o valor de s é menos 3 décimos. Então, menos 3 décimos ao cubo, assim, ó. Isso. Excelente. Menos 3 vezes o produto P, que é menos 1/5, vezes a soma S novamente, que é menos 3 décimos. Excelente. Agora conta, tá? Menos 3 décimos ao cubo, número negativo elevado a expoente ímpar vai ficar negativo. Então, já sei que isso aqui vai dar negativo, não é verdade? Ó, menos 3 ao cubo, 27, sobre, agora 10 ao cubo, 1000. Excelente. Bom, aqui vai ficar o quê? Ó, menos 3 vezes menos 1/5, menos 3 décimos, vai ficar negativo. Então, menos... Bom, aqui 3 vezes 3 dá 9. E agora 5 vezes 10, 50. 50. Calculando o mínimo é... O mínimo é 1000, né? 1000 também, ó. 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1 vezes menos 27, menos 27. Menos. Agora, o mínimo dividido por 50 vai dar 20. 20 vezes 9, 180. Finalizando, isso vai ser menos 27, menos 180, menos 207 sobre 1000. Nada de cortar o mínimo, tá, pessoal? Você só corta o mínimo se você estiver resolvendo uma equação e calcular o mínimo de toda a equação, inclusive com a igualdade. Não foi o caso aqui, né? Bom, tá faltando o quê? A soma dos inversos. Opa, tá faltando 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. A soma dos inversos é dada pela relação menos b sobre c. Não é menos b sobre a, não. É menos b sobre c, tá? O parâmetro b é 3, não é verdade? Então, a gente vai obter menos 3 sobre o parâmetro c, que é menos 2. O sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação, então menos com menos, mais 3 meios. Excelente, tá bom, pessoal? Próximo exemplo, determine o valor de k na equação x ao quadrado mais 2k menos 3x mais 2 igual a 0, de modo que a soma das raízes seja igual a 7. Acho que não é difícil. O problema está pedindo para a gente determinar o valor de k, sabendo que a soma das raízes é igual a 7. Então, vamos lá. A soma S das raízes tem que ser igual a 7. Muito bem. Qual é a fórmula que te dá a soma das raízes? É menos b sobre a. Ó, menos b sobre a. Isso tem que ser igual a 7. Já vamos multiplicar cruzado? Assim, ó. Menos b vezes 1 dá menos b. Igual agora, no outro sentido, 7 vezes a, 7a. Bora lá para a equação. Qual é o parâmetro b? É o coeficiente de x, que é o 2k menos 3. Então, aqui fica menos 2k menos 3, fechou parênteses, igual a 7 vezes o parâmetro a, é o coeficiente de x ao quadrado, que é 1. Então, 7 vezes 1. Conta, resolvendo esse parênteses, né? O que a gente vai obter? Menos 2k. Quando tem um menos na frente do parênteses, pessoal, o que a gente deve fazer é trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. É isso que consiste em fazer isso, tá bom? Então, menos 2k, mais 3, né? Mais 3, igual a 7 vezes 1, 7. Ou seja, menos 2k igual, olha só, o mais 3 para o segundo membro, menos 3. Então, vai ficar 7 menos 3, 4.
Aí tem aquela história assim de multiplicar por menos 1, né? 2k igual a menos 4, de onde vem que k é menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Bacana demais, não é verdade? Próximo exemplo, determine o valor de k na equação 15x² mais kx mais 1 igual a 0, para que a soma dos inversos de suas raízes seja igual a 8. Determinar o valor de k para que a soma dos inversos seja igual a 8. Bom, a soma dos inversos é o quê? É 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Está aqui, ó, a soma dos inversos. Isso deve ser igual a 8. Muito bem. Mas qual é a relação, qual é a fórmula que te dá a soma dos inversos? É menos b sobre c. Então, você vai escrever assim, ó, menos b sobre c é igual a 8. Já pode multiplicar cruzado. Menos b vezes 1 dá menos b, igual a 8 vezes c, 8c. Bom, agora vamos lá, pessoal. Menos b, qual é o parâmetro b? Opa, o parâmetro b é k. Então, vai ficar menos k igual a 8 vezes o parâmetro c, que é o termo independente de x, que no caso aqui é 1. Então, menos k igual a 8 vezes 1 dá 8. Aí a gente pode pensar assim, multiplicar por menos 1, ó. K é igual a menos 8. E acabou. Bacana demais. Próximo exemplo, determine os valores de m para os quais a equação 2m menos 1x² mais 3m menos 2x mais m mais 2 igual a 0, com m diferente de meio, admita no item A raízes simétricas, no item B raízes inversas. Só uma observação. Por que ele está dizendo que o m tem que ser diferente de meio, pessoal? Porque se m for meio, a equação deixa de ser do segundo grau. Se m for meio, o 2m menos 1 é igual a 0, vezes x² vai dar 0, e, portanto, a equação deixa de ser do segundo grau. É por isso que faz necessário o m ser diferente de meio, conforme nós já combinamos aí em alguma aula anterior. Muito bem. Então, no item A está pedindo para a gente determinar m para que as raízes sejam simétricas. Exemplos de números simétricos. Menos 3 e 3, raiz de 2 e menos raiz de 2, 7 e menos 7. Esses são exemplos de números simétricos. Qual é a particularidade da soma de números simétricos? Toda vez que você somar dois números simétricos, você obtém por soma 0. Nem é só 3 e menos 3, soma 0. 7 menos 7, 0. Menos raiz de 2, mais raiz de 2, 0. Tá? Então, se dois números são simétricos, a soma é 0. Então, como o problema está falando que as raízes são simétricas, a soma das raízes, ó, a soma das raízes é igual a 0. Olha aí que bacana. Qual é a relação, qual é a fórmula que te dá a soma das raízes? É o menos b sobre a. Ó. Menos b sobre a igual a 0. Você pode estar pensando em multiplicar cruzado. Ó. Menos b vezes 1 vai dar menos b, igual a vezes 0 dá 0. Se menos b é igual a 0, não tem jeito não, pessoal. O b deve ser igual a 0, não é verdade? Vamos lá para a equação. Qual é o parâmetro b? Está aqui, ó, o parâmetro b, ó, 3m menos 2. É o coeficiente de x. Então, no lugar de b, você coloca 3m menos 2. 3m menos 2 igual a 0. De onde vem 3m? Igual a 2. E, portanto, o m é o quê? É 2/3. Acabou. Esse é o item A. Uma observação aqui, pessoal. Olha só. Aqui a gente obteve b igual a 0. Quando eu ministrei, né, a aula sobre equação do segundo grau incompleta com parâmetro b igual a 0, eu fiz uma observação que dizia o seguinte: sempre que o parâmetro b é igual a 0, as raízes são simétricas. E aqui a gente está mostrando que se as raízes são simétricas, o parâmetro b é 0. Olha que bacana, não é verdade? Então, esse foi o item A. Agora, o item B. A gente deve considerar que as raízes são inversas. Exemplos de números inversos: 3 e 1/3, 7 e 1/7, raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2. Confere aí. Raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2 são números inversos. Qual é a particularidade quando você multiplica dois números inversos? Sempre que você multiplicar dois números inversos, você obtém para o produto 1, não é verdade? Sempre que você multiplicar dois números inversos, o resultado do produto é 1. Tipo, 3 vezes 1/3. Opa, o resultado dá 1. Então, aqui no item B, a gente deve ter que o produto P
é igual a 1. Qual a fórmula que te dá o produto das raízes? É C sobre A. Isso deve ser igual a 1. Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido aqui, ó. Vamos colocar nesse sentido? C vezes 1 dá C, ou o outro sentido, não tem problema nenhum. A vezes 1 dá A, igual agora C vezes 1, C. Vamos lá para a equação. Parâmetro A é o 2m menos 1. Então, 2m menos 1 tem que ser igual ao parâmetro C. O parâmetro C é m mais 2. m mais 2. Então, 2m's. Esse m para o primeiro membro menos m igual a 2. Esse menos 1 para o segundo membro mais 1. 2m menos m vai dar o quê, pessoal? Vai dar m, né? 1m igual a 2 mais 1, 3. Acabou. Combinamos assim, então, pessoal. Se o problema fala que as raízes são simétricas, a soma é 0. E, consequentemente, o parâmetro B deve ser igual a 0. Se o problema fala que as raízes são inversas, o produto P deve ser igual a 1, tá bom? Próximo exemplo, considere a equação quadrática ou do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais c igual a 0, sendo c um número real que faça com que a equação tenha duas raízes reais distintas e não negativas. Sendo assim, o conjunto de todos os valores reais que c pode assumir, e somente eles, é tal que, em outras palavras, o problema está pedindo para a gente determinar os valores de c, tais que a equação tenha duas raízes reais distintas e essas duas raízes reais sejam não negativas. Então tá, pessoal. Primeiro pensando no fato de que a equação deve possuir duas raízes reais distintas. O que deve acontecer com o delta para que a equação possua duas raízes reais distintas? Aula anterior. O delta deve ser maior do que zero. Então vamos registrar isso aqui, ó. Delta deve ser maior do que zero. Bom, agora, o que significa dizer que as duas raízes são não negativas? Não negativas. Significa dizer que a primeira raiz, né, o x1, é um número maior ou igual a zero, não é verdade? x1 maior ou igual a zero, e o x2 também maior ou igual a zero. Ele não está falando que elas devem ser positivas, está dizendo que elas são não negativas. Pode ser zero ou positivo. Então, o x1 é maior ou igual a zero e o x2 maior ou igual a zero. Muito bem. Bom, já vamos voltar aqui para a primeira condição, delta maior que zero. Quem é delta? Quem é delta é b quadrado menos 4ac. Isso deve ser maior do que zero. Parâmetro B, qual é o parâmetro B? É menos 4. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o parâmetro A, agora é o coeficiente de x ao quadrado, é 1, vezes o parâmetro C, que é o próprio C, na verdade, é o termo dependente de x. C maior do que zero. Menos 4 ao quadrado, 16. Agora, menos 4 vezes 1 vezes C, menos 4C, maior do que zero. Um pouco mais, menos 4C, maior o 16 para o segundo membro, menos 16. Faz-se necessário a gente multiplicar por menos 1, porque aqui a gente tem menos 4C. Então, multiplicando por menos 1, o que nós vamos obter? Lembrando que nós temos aqui, pessoal, uma desigualdade. Toda vez que a gente multiplica uma desigualdade, uma inequação por um número negativo, a gente deve trocar todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então, menos 4C vezes menos 1, mais 4C. Sinal de maior passa para menor, e menos 16 vezes menos 1, mais 16. Portanto, C vai ser menor do que o 4 vai passar dividindo, 16 dividido por 4, 4. Bacana. Então, os Cs procurados devem ser menores que 4. Agora, vamos voltar aqui na segunda condição, pessoal. Olha só. O que deve acontecer é o x1 e x2 devem ser dois números maiores ou iguais a zero. Portanto, quando você multiplicar esses dois números, você vai obter, por resultado, um número maior ou igual a zero também, não é verdade? Sempre que você multiplicar dois números maiores ou iguais a zero, o resultado do produto é um número maior ou igual a zero. Então, você vai escrever assim, ó, o produto P é maior ou igual a zero. Vamos lá. Qual é a relação, a fórmula que te dá o produto das raízes? É C sobre A. C sobre A maior ou igual a zero. Qual é o parâmetro C? É o próprio C mesmo, né? C sobre
o parâmetro A da equação de segundo grau é 1, maior ou igual a 0. E o C dividido por 1 dá o próprio C. Muito bem, maior ou igual a 0. Bom, pessoal, agora a gente deve juntar as duas informações. Olha só, os Cs procurados são tais que eles devem ser menor que 4 e maior ou igual a 0. Portanto, a gente tem o seguinte, ó, você escrever C maior ou igual a 0 é o mesmo que escrever 0 menor ou igual a C, não é verdade? Tipo, 3 maior ou igual a 2. É a mesma coisa que escrever 2 menor ou igual a 3, tá? Então, ó, 0 menor ou igual do que C e o C, por sua vez, é menor do que 4. Portanto, aqui você acrescenta um 4, tudo bem? Então, assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Os Cs devem variar de 0 a 4, podendo ser 0, mas não pode ser 4. Bacana demais, na verdade? Próximo exemplo. Sejam AB contida em R as raízes da equação x² mais 2 raiz de 3x mais 1 igual a 0. É correto afirmar que... Bom, no fundo, ele quer que a gente determine o valor dessa expressão. Analisando essa expressão, o que a gente observa? A gente observa que aqui, olha só, a gente tem o A mais B, a soma das raízes. Aqui a gente tem o quê? O A vezes B, que é o produto das raízes. E aqui a gente tem um A ao quadrado mais B ao quadrado, que é a soma dos quadrados das raízes. O que eu vou fazer, inicialmente, é calcular esses valores. O A mais B, o A vezes B e o A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, bora lá nas contas. Primeiro, A mais B. O que é o A mais B mesmo, pessoal? É a soma das raízes. Como é que a gente calcula a soma das raízes? É menos B sobre A. Qual é o parâmetro B, pessoal, da equação? Ó, é 2 raiz de 3. Então, aqui vai ficar menos 2 raiz de 3 sobre o parâmetro A. Qual é o parâmetro A? O coeficiente de x ao quadrado, que é 1. E menos 2 raiz de 3 dividido por 1 é menos 2 raiz de 3. Bacana demais. Já calculei aqui, então, a soma das raízes, né? O A mais B. Vou calcular o produto agora. O produto das raízes A vezes B. O produto das raízes é C sobre A. Qual é o parâmetro C da equação do segundo grau, pessoal? É 1. Excelente. Sobre o parâmetro A. Qual é o parâmetro A da equação do segundo grau? É 1 também, o coeficiente de x ao quadrado. E 1 dividido por 1 dá 1. Olha que bacana, já determinei o produto das raízes. Está faltando agora o quê? A soma dos quadrados. A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, A ao quadrado mais B ao quadrado, conforme eu mostrei para vocês no slide anterior, é S ao quadrado menos 2P. Um pouco mais. Qual é o valor da soma S? Já calculamos aqui, ó. A soma S é menos 2 raiz de 3, não é verdade? Então, vai ficar assim, ó, menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto P. Qual é o produto P? Ó, tá aqui, que é o 1. Conta agora... menos 2 raiz de 3 ao quadrado vai ficar positivo, 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 2 vezes 1, 2. Excelente. Isso vai ser igual, vou fazer meio que direto aqui, 4 vezes 3 dá 12, 12 menos 2, 10. 10. Bacana. Então, tenho tudo que preciso para calcular o que o problema quer que a gente calcule, né? Que é o valor dessa expressão. Tá? Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, o que a gente tem ali na expressão? É 1 sobre a soma. Qual é a soma? Tá aqui, ó, menos 2 raiz de 3. 1 sobre menos 2 raiz de 3. Bom, aqui está o parênteses. Isso, bacana demais. Elevado a menos o produto. Qual é o produto? É 1. Então, vai ficar elevado a menos 1. Ainda elevado, pessoal, elevado é o quê? A soma dos quadrados. Qual foi o valor da soma dos quadrados? Está aqui, ó, o 10. Então, ainda elevado a 10. Muito bem. Um pouco mais. Bom, eu vou resolver esse parênteses aqui, tá? Observe que a gente tem aqui uma potência de expoente negativo, menos 1. Qual é o procedimento? É inverter a base. Inverte a base, tá? Então, vai ficar menos 2 raiz de 3, você não vai trocar o sinal da base não, tá? Só inverte a base e troca o sinal de expoente. Então, vai ficar menos 2 raiz de 3 elevado a 1, ou seja, menos 2 raiz de 3. Ainda elevado a 10. Agora, essa potência a gente pode escrever assim, vê se você concorda comigo, ó. Menos 2 raiz de 3
ao quadrado ainda elevado a 5. Posso ou não posso? Observe que a gente tem aqui uma potência de potência. A gente deve repetir a base, que é o menos 2 raiz de 3, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. É a mesma coisa, tá? Bom, menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Nós já até calculamos isso aí em algum lugar, né? Vai dar 12, né? Está calculado aqui, ó. É verdade? Aqui que deu 12. Então, isso é 12 elevado a 5. Pronto, acabou. Onde é que está o 12 elevado a 5? Está aqui, ó. Letra C. Próximo exemplo. Determine o valor de k na equação x ao quadrado menos 12x mais k igual a 0, de modo que uma raiz seja o dobro da outra. De modo que uma raiz seja o dobro da outra. Então tá, pessoal, vamos lá às contas. Dizer que uma raiz é o dobro da outra significa que o x1, por exemplo, é 2 vezes x2. Uma raiz é o dobro da outra. Professor, poderia ser x2 igual a 2 vezes x1? Poderia, não tem problema nenhum não, tá, pessoal? Bom, o que a gente sabe a respeito da soma das raízes? A gente sabe o seguinte, ó, a soma x1 mais x2 é o quê? É menos b sobre a. É a relação que dá pra gente a soma das raízes. Bom, mas a gente sabe, pessoal, ó, que o x1, olha pra cá, o x1 é 2x2. Então, no lugar desse x1, vou colocar 2x2, de tal forma que nós vamos obter 2x2 mais x2 igual a menos b. Qual é o parâmetro b? Está aqui, ó, menos 12, com menos da fórmula, mais 12. Sobre o parâmetro a. O parâmetro a, o coeficiente x ao quadrado é 1. Então, 2x2 mais x2, 3x2. 3x2 igual a 12 dividido por 1, 12. De onde vem que x2 vai ser o quê? 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Bacana. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. 4 é uma das raízes dessa equação. O que significa dizer que 4 é uma das raízes da equação? Significa que quando eu substituir o x por 4 na equação, eu obtenho uma igualdade verdadeira. E através dessa igualdade verdadeira, eu vou determinar o valor de k. Portanto, o que devemos fazer agora, pessoal, é ir na equação e substituir o x por 4. Então, olhando aqui para a equação, substituindo o x por 4, o que nós vamos obter? 4 ao quadrado menos 12 vezes 4 mais k igual a 0. Conta agora. 4 ao quadrado, 16. Menos 12 vezes 4 vai dar 48. Mais k igual a 0. 16 menos 48, menos 32. Mais k igual a 0. O menos 32 agora para o segundo membro. K igual a mais 32. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Bacana. Próximo exemplo. Sejam P e Q reais. Se a equação do segundo grau em x, x ao quadrado mais p quadrado x mais q quadrado mais 1 igual a 0, tem duas raízes reais x1 e x2, então... Bom, o que o problema quer que a gente faça aqui, melhor dizendo, o que o problema quer é uma informação a respeito de x1 e x2. Então tá, já vamos pensar aqui na soma das raízes. Olha, já vou pensar aqui em x1 mais x2. Ó, x1 mais x2. O que é o x1 mais x2? É menos b sobre a. Então, x1 mais x2 vai ser igual a quem? Ó, o parâmetro b é p quadrado, então vai ficar menos p quadrado, sobre o parâmetro a, que é 1, que não precisa colocar. Já vamos interpretar isso aí, pessoal? Olha só. x1 e x2 são dois números tais que a soma desses dois números é um número menor ou igual a 0. Menor ou igual do que 0. Por que é menor ou igual do que 0? Porque a gente tem aqui um menos p quadrado. O p quadrado é sempre maior ou igual a 0 e o menos p quadrado é sempre menor ou igual a 0. Então, x1 e x2 são dois números tais que a soma é menor ou igual a 0. Isso mostra para a gente que não pode ser os dois números ambos positivos. Pensa nisso. Não podem ser ambos positivos, porque se ambos forem positivos, a soma vai dar positiva. E a gente sabe que a soma aqui tem que ser menor ou igual a 0. Menor ou igual do que 0.
Então, x1 e x2 não podem ser ambos positivos. Bom, vamos para outra informação agora que a gente tem, que é a do produto. Calcular o produto agora, tá? x1 vezes x2. O que é x1 vezes x2? É C sobre A. Um pouco mais, x1 vezes x2 vai ser igual. Parâmetro C é o termo independente de x, é o q² mais 1. É o q² mais 1. Sobre o parâmetro A, que é 1, que não precisa colocar. Vamos interpretar isso aí também. Bom, x1 e x2 são dois números tais que o produto é q² mais 1, que é um número extremamente positivo. Por que é positivo? Porque q ao quadrado é maior ou igual do que 0. E o 1 é positivo, então q² mais 1 necessariamente vai ser positivo. Então, x1 e x2 são dois números tais que o produto é positivo. Se o produto é positivo, os dois devem ser positivos ou os dois negativos. Lembra? Os dois devem ser positivos ou os dois negativos. Mas, pelo item anterior, a gente verificou que os dois não podem ser ambos positivos. Logo, você vai concluir que x1 e x2 devem ser necessariamente negativos. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Bacana demais essa questão, não é verdade, pessoal? Próximo exemplo, as duas raízes da equação x² menos 63x mais k igual a 0, na incógnita x, são números inteiros e primos. O total de valores distintos que k pode assumir é... então tá, pessoal. Já vamos pensar na soma das raízes aqui, ó, x1 mais x2, que são números inteiros e primos. x1 mais x2 é o quê? É menos b sobre A. Bom, então x1 mais x2 vai ser igual. Qual é o parâmetro B? Opa, o parâmetro B é menos 63. Com menos da fórmula, mais 63. Sobre o parâmetro A, que é 1, não precisa colocar. Então, x1 mais x2, está na hora da gente pensar. x1 mais x2 são números inteiros, primos, tais que a soma é 63. Bom, olha só. Se a soma desses dois números é 63, pode os dois números serem ímpares? A soma de dois ímpares pode dar 63? Não pode. A soma de dois ímpares necessariamente é um número par. Portanto, você vai concluir que um desses números, ou x1 ou x2, é um número par. Aí eu te questiono, é um número par e primo. Qual é o único par primo que existe? É o 2. Então, se x1 e x2 são números primos, tais que a soma é 63, significa que x1 é igual a 2 e, por exemplo, não, né? E x2 é igual a 61. Professor, poderia ser o contrário também? Poderia, mas não tem problema não para a resolução do nosso problema, tá? Então, as raízes dessa equação são 2 e 61. Eu quero agora determinar o valor de k. Olha só, vê se você concorda comigo. O produto das raízes é C sobre A. Qual vai ser o produto das raízes? É 2 vezes 61. Isso deve ser igual a C, o parâmetro C é o K, sobre o A, que é 1, não precisa colocar. Ou seja, 122 é igual a K. Ou seja, existe um único valor para K, que é o 122. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Bacana essa questão, né? Só de raciocínio como a questão anterior. Próximo exemplo, as equações na incógnita x, ax mais b igual a 0 e ax² mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais e a é diferente de 0, possui uma única raiz em comum. Sabendo que m e n são as raízes da equação do segundo grau, marque a opção que apresenta o valor de m elevado a 2018 mais n elevado a 2018. Então, entendendo o problema, muitas informações, na verdade. Bom, o problema fala para a gente de duas equações, uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau. Fala que essas duas equações possuem uma única raiz em comum. Considerando m e n as raízes da equação do segundo grau, calcular o valor de m elevado a 2018 mais n elevado a 2018. Bom, pessoal, então vamos lá. Inicialmente, o que a gente deve fazer é resolver a equação do primeiro grau, né? Ax mais b igual a 0. Como a equação do primeiro grau possui uma única raiz,
e ela possui uma raiz em comum com a equação do segundo grau, a raiz da equação do primeiro grau vai ser exatamente raiz da equação do segundo grau. Bom, então vamos resolver aqui, vamos determinar a raiz da equação do primeiro grau. O que a gente vai obter aqui? Ó? Ax é igual a menos b, de onde vem que x é o quê? É menos b sobre a. Então, esse número menos b é raiz da equação do primeiro grau, que também é raiz da equação do segundo grau. Vamos supor que essa seja a raiz m de Maria. Muito bem. Bom, agora eu vou pensar na equação do segundo grau. Olha só, a soma das raízes da equação do segundo grau, que é o m mais n, né? As raízes são m e n. É o quê? É menos b sobre a. É o menos b sobre a. Estou pensando na equação do segundo grau, tá bom, pessoal? A menos b sobre a. Bom, o m de Maria tá aqui, ó, a equação, melhor dizendo, a raiz m é o menos b sobre a. Então, no lugar de m, eu vou colocar menos b sobre a. Mais n igual a menos b sobre a. Olha que maravilha! Menos b sobre a no primeiro membro, menos b sobre a no segundo membro, a gente pode cortar e concluir que n é zero. Portanto, as raízes m e n da equação do segundo grau são quais? São o menos b sobre a e zero. Agora eu tenho condições de calcular m elevado a 2018 mais n elevado a 2018. Fica assim, ó, m elevado a 2018 mais n elevado a 2018 vai ser igual. Quem é m mesmo? É menos b sobre a. Menos b sobre a elevado a 2018 mais quem é n? Tá aqui, ó, o n é zero. 0 elevado a 2018. Um pouco mais, isso vai ser igual. Bom, aqui a gente tem número negativo elevado ao expoente par, vai ficar positivo. Então, eu posso escrever b sobre a elevado a 2018. Não é verdade? Mais o 0 elevado a 2018, que dá 0. Portanto, o resultado é b sobre a elevado a 2018. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo, sejam P e Q as raízes da equação x² menos 2x mais k igual a 0, em que k é um número real diferente de 0. Se 1 sobre p² mais 1 sobre q² é igual a 6, então o produto dos possíveis valores de k é... Então tá, vamos às contas, pessoal. Deixa eu repetir a informação que ele deu aqui pra gente. Ó. 1 sobre p² mais 1 sobre q² igual a 6. Vamos calcular o mínimo aqui? Qual é o mínimo? É o produto p² q². Excelente. O mínimo dividido por p² vai dar o quê? q² vezes 1 q². Mais, agora o mínimo dividido por q² sobra p² vezes 1 p². Igual, agora o mínimo dividido por 1 vai dar o próprio mínimo, vezes 6, é 6p² q². Excelente. Posso cortar o mínimo? Posso, sem problema nenhum. Vamos lá, continuando. Bom, observe... Tá, deixa eu repetir aqui, vamos fazer uma passagem a mais. Ó. q² mais p², né? p² é igual a 6. Aqui a gente tem p² q², que pelas propriedades das potências eu posso escrever pq ao quadrado. Por quê? Porque a potência do produto é o produto das potências. Muito bem. Continuando, observe que a gente tem aqui, pessoal, olha só, a soma dos quadrados das raízes. A soma dos quadrados das raízes. E qual a fórmula que dá para a gente a soma dos quadrados das raízes? É s ao quadrado menos 2p. É essa a fórmula que dá a soma dos quadrados das raízes para a gente. Bom, isso deve ser igual a 6 vezes. Observe que aqui está aparecendo pq, que é o produto das raízes. Então, 6p ao quadrado, o produto das raízes ao quadrado. Bom, vamos calcular então a soma S e o produto P? Vamos lá. Soma S das raízes. Como é que a gente calcula a soma S das raízes? É menos B sobre A. Qual é o parâmetro B da equação? Está aqui, ó. Menos 2, com menos da fórmula, mais 2. Sobre o parâmetro A, que é 1, não precisa colocar. Agora eu vou calcular, essa é a soma S. Vou calcular agora o produto P das raízes. O que é o produto P? C sobre A. Qual é o parâmetro C da equação? É K.
O parâmetro A é 1, então sobre 1, não precisa colocar. Portanto, a soma é 2 e o produto é K. Volte para a equação. No lugar de S, nós vamos colocar 2, então 2 ao quadrado, menos 2 vezes, no lugar do P a gente coloca K, igual a 6 vezes, no lugar de P a gente coloca K. Como esse P aqui está ao quadrado, vai ficar K ao quadrado. Bom, organizando nossa equação de segundo grau, pessoal, nós vamos obter 6K ao quadrado mais 2K menos 4 igual a 0, que dá para simplificar, tá? Mas não precisa, nem precisa simplificar aqui. Olha só, o que ele quer? Ele não quer os valores de K, ele quer o produto dos possíveis valores de K. E quem são esses K? Os K são as soluções dessa equação de segundo grau. Portanto, no fundo, o que eu preciso calcular é o produto das raízes dessa equação de segundo grau. E como é que a gente calcula o produto das raízes? Opa, o produto das raízes é C sobre A. Parâmetro C é menos 4. Agora eu estou olhando para essa equação, tá, pessoal? Parâmetro C, menos 4. Parâmetro A, 6. Então, menos 4 sextos, que simplificado por 2, menos 2 terços. Bacana demais. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Próximo exemplo, determine o valor da expressão R mais S mais 1, que multiplica R mais S menos 1, em que R e S são as raízes da equação raiz de 3x ao quadrado mais 3x menos raiz de 7 igual a 0. Então, ele quer que a gente determine o valor da expressão, né? R mais S mais 1, R mais S mais 1, que multiplica R mais S menos 1. Muito bem. É claro, pessoal, é claro que você poderia sair fazendo a distributiva aqui sem problema nenhum, você vai chegar no mesmo resultado. Mas não convém, porque existe uma maneira mais simples. Consegue enxergar aí um produto do tipo soma pela diferença? O que a gente tem aí é um produto do tipo soma pela diferença. Como assim, professor? Vou te mostrar, ó. Esse produto pode ser escrito assim, ó. Vou até colocar um colchete aqui, ó. R mais S, fechou parênteses, mais 1, que multiplica R mais S, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu colocar um colchete aqui também, ó, R mais S menos 1, não é verdade? Portanto, eu tenho aqui um produto de tipo soma pela diferença, um produto notável. Como é que a gente resolve? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, onde o primeiro é o R mais S. Então, fica assim, ó, R mais S ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Muito bem. Bom, tendo em vista que R e S são as raízes da equação de segundo grau, R mais S é a soma das raízes. Vamos determinar a soma das raízes aqui, ó? O R mais S, ó. R mais S. Através da fórmula menos B sobre A. Qual é o parâmetro B? Tá aqui, o parâmetro B é 3. Então, vai ficar menos 3 sobre o parâmetro A, que é raiz de 3. Raiz de 3. Não precisa nem racionalizar. Vamos deixar assim mesmo. Volte lá para a nossa expressão. Onde tiver R mais S, você coloca menos 3. Deixa eu mudar de cor, né? Para organizar o negócio. Onde tiver R mais S, você coloca menos 3 sobre raiz de 3. Isso ao quadrado. Menos 1. Vamos lá. Número negativo elevado ao expoente par vai ficar positivo. 3 ao quadrado dá 9 sobre raiz de 3 ao quadrado dá 3 menos 1. Fazer direto agora. 9 dividido por 3 dá 3 menos 1, 2. É o valor da expressão. Bacana demais, na verdade, pessoal. Sei que essa aula ficou grande, né? Essa aula ficou bem extensa, mas fez-se necessário porque o conteúdo é muito rico em detalhes, tá bom? Até a próxima aula.